já que estão todos aí prontos, preparados, alinhados, né? Vamos começar a aula de hoje? Bora lá, vamos começar então, tá bom? Para começar, eu quero falar com vocês, e eu vou trazer hoje, é muito importante que vocês já tenham essa visão, porque agora eu já vou trazer desde o início princípios de gestão, tá bom? E também alguns princípios herméticos. Tá? Hoje eu vou trazer esses dois elos para nós falarmos sobre um assunto muito interessante, muito importante, né? Que é o tal do ciclo da autoconfiança. Né? O que é esse ciclo da autoconfiança e tudo mais? Então, nós vamos responder algumas perguntas interessantes hoje. Por exemplo, nós vamos responder a pergunta de como que eu consigo me sentir confiante. Eu preciso fazer algo, e como que eu posso me sentir de fato confiante com relação a isso? Será que eu realmente me sinto confiante? Ou, enfim, nós vamos responder essa pergunta com clareza ainda essa noite. Nós também vamos esclarecer alguns pontos, que é, por que falar do ciclo da autoconfiança? Porque nós estamos falando de poder. E poder nada mais é do que a capacidade de fazer com que todas as coisas trabalhem a seu favor, e não contra. Trabalhem ao seu favor, né? Então, por isso nós vamos falar desse princípio tão importante hoje. Para começar, eu quero fazer uma rápida explanação sobre alguns conceitos que são muito importantes. Primeiro, objetivo. O que é um objetivo? Tá bom? Um objetivo, ele é um enunciado escrito, tá? Que reflete um sonho ou um desejo. Tá? Então, assim, na administração, nós já aprendemos que o objetivo, ele só é um objetivo quando ele está escrito em algum lugar, principalmente no papel, né? E que ele fique à vista da pessoa a qual detém, é dona desse objetivo, né? Então, esse é um elemento fundamental, porque as pessoas, às vezes, elas falam assim, você tem um objetivo na tua vida? Ah, eu tenho um objetivo. Tá, aonde está escrito? Se não tiver no papel, ele não é um objetivo. Ele é um sonho, um desejo, um anseio, uma vontade, mas ele não é um objetivo. Então, quantos objetivos você tem na sua vida? Reflita rapidamente e pense, quantos eu coloquei no papel? Quantos realmente está escrito num papel, com enunciado claro, né? Tem ali a firmeza. Quantos objetivos realmente eu tenho na minha vida? Quantos eu escrevi ele no papel? Então, isso é importante, o conceito de objetivo. Quando eu falo que nós precisamos ter um objetivo, eu estou falando desse objetivo, o objetivo que é um enunciado escrito. Você escreveu ele em algum lugar, em algum papel, tá bom? Aí tem outros conceitos que já são mais claros, que muitos de vocês já entendem super bem, né? Como é o estado atual, ou seja, que é um cenário, um raio-x do agora. Toda vez que nós falamos de estado atual, estamos falando do raio-x do cenário do estado atual, né? Isso, tranquilo. E a autorresponsabilidade. O que é a autorresponsabilidade? A autorresponsabilidade é que cada indivíduo tem os objetivos que merece e tem o estado atual que merece. Então, esse é um outro conceito muito simples, autorresponsabilidade, que também nós vamos trabalhar durante a aula. Então, já explanei aí uns 3 princípios básicos que nós vamos estar usando durante a aula: objetivo, estado atual, autorresponsabilidade. Em cima disso, nós vamos poder agora conversar a respeito da nossa confiança. E o que é confiança? O que é confiar? E aí, para poder explicar bem o que é confiar, o que é esse estado de espírito de extrema garantia, tranquilidade, nós precisamos entender alguns princípios, tá bom? Então, nós temos um princípio hermético, que vem de Hermes, e esse princípio hermético nos diz sobre o polo, né? Que tudo tem os seus extremos. Então, a confiança, ele tem a confiança, mas no mesmo sentido, presta atenção nisso aqui agora, tá? Se você quiser, anota ali no papel, um rabisco. No mesmo sentido, você tem a confiança de um lado, que é a extrema confiança, né? E do outro lado, o que você tem? Desconfiança. Sou desconfiado. Então, você tem os dois polos, mas
Confiar e desconfiar são polos opostos de uma mesma, de uma mesma, de um mesmo estado, né, de espírito. Confiar, desconfiar. Então você tem os extremos de uma mesma vibração, de um mesmo estado de espírito, tá? De uma mesma forma de pensar. Porém, num extremo você confia 100%, no outro extremo você desconfia totalmente, 100%. E existe um equilíbrio no meio, que é onde você não confia e nem desconfia, né? Um exemplo clássico que a gente poderia falar é assim, é, as crianças, os filhos, a maioria dos filhos pequenos, eles confiam 100% nos seus pais, né? Agora, nós temos pessoas que conseguem desconfiar 100% dos políticos, enfim, de algo que eles já desconfiam 100%. Né? E existem pessoas que nem confiam nos políticos e nem desconfiam deles. Conseguem ficar quase que num estado de neutralidade. Eles não confiam, mas também não desconfiam. Né? Então, isso é importante nós entendermos que existe essa questão, mas é a mesma. Por que o professor Moroni está falando isso para mim agora? Eu estou falando isso porque eu quero falar sobre a sua confiança em você mesmo, em você mesma. Você confia totalmente em você ou você desconfia totalmente de você? E aí tem algumas coisas interessantes que eu gostaria de falar com vocês, que são os opostos sobre o confiar e o desconfiar, né? Por exemplo, para você verificar se você confia totalmente em você. Você é uma pessoa que tem muitas certezas na sua vida, você tem muitas certezas sobre o que você está fazendo, certezas sobre as suas decisões, sobre o que você está decidindo todos os dias. Você tem muita segurança, você se sente segura, você se sente seguro com as tomadas de decisões que você realiza, com o seu estado atual, com o seu trabalho, você se sente seguro com o objetivo que você tem traçado para sua vida. Você tem fé, você exerce a sua fé em si mesmo, em todas as coisas que você está fazendo. Do outro lado, se você é uma pessoa que desconfia de você, você tem incertezas na sua vida. A hora que você vai tomar algumas decisões, você fica meio incerto, será que é, será que não? Existe muita incerteza na hora de tomar a decisão, fica assim, vai muito por falta convicção. A insegurança, existe insegurança na hora que você toma suas decisões, na hora que você está evoluindo, desenvolvendo, fazendo, né? E às vezes sente um pouco de falta de fé em si mesmo, eu tô com um pouco, já não tenho mais tanta fé em mim, né? Então, existem os dois extremos, mas eles vêm de um mesmo sentimento, só são extremos. E existe pessoas que conseguem nem ter confiança total em si mesmo e também não conseguem não ser desconfiados de você, não conseguem uma neutralidade, nem confiam e também nem um pouco desconfiam de si, de suas capacidades, né? Então eles nem têm tanta fé em si mesmo, mas também, né, não é negativo demais, fica ali na neutralidade. Então esse é um ponto importante, interessante para nós trilharmos, tá? Agora guarda esse conceito aí, guarda essa anotaçãozinha que você fez no papel. E eu quero voltar um pouquinho e falar o seguinte: falar sobre a gestão e a administração. O conceito básico de administração, de administrar, é planejar, organizar, dirigir e controlar. O quê? Um objetivo. Lembra? Objetivo, enunciado escrito, escrever no papel. Então, o quê? Planejar, organizar, dirigir e controlar um objetivo. Esse é aceitíssimo por todos que pretendem desenvolver um objetivo claramente, né? Então, é um princípio básico. Eu vou administrar a minha renda.
Tá, qual é o teu objetivo da tua renda? Ah, eu recebo X por mês, eu quero poupar tanto, eu quero... Ok, teu objetivo é comprar uma casa. Aí você vai traçar lá teu objetivo e vai planejar, organizar, dirigir e controlar porque você tem esse objetivo, certo? Se você não tem objetivo, não tem por que nós fazemos a gestão, né? Que a gestão é justamente planejar, organizar, dirigir e controlar o seu objetivo. Então, de qualquer forma, agora a grande questão é, você tem um objetivo, e nós deveríamos traçar um objetivo e falar assim, eu quero ser autoconfiante, eu quero ter confiança em mim mesmo, eu quero ter fé em mim mesmo, eu quero ter certeza das atitudes e das ações em mim, né? Eu quero me sentir seguro, segura com todas as ações que eu faço na minha vida. Isso pode ser um objetivo que você pode traçar. Aí você tem um objetivo. Aí o que você pode e deve fazer? Planejar, planejar as ações, organizar a sua vida, dirigir, né? Controlar. O que é o dirigir? É fazer, é a ação. Nós não estamos acostumados a falar que você precisa ter o desejo e você precisa agir. O dirigir, ele é realmente agir, fazer acontecer, e o controlar é nada mais do que fazer o feedback, verificar as análises do que tem acontecido e controlar as suas ações para poder planejar cada vez melhor e seguir o fluxo. Bom, é um princípio básico, só estou passando aqui rapidinho, para caso um ou outro aluno não tenha tanta familiaridade com esses conceitos, por isso eu faço essas introduções para poder auxiliar um pouquinho no que realmente nós vamos falar nessa aula de hoje, tá bom? Então, se você quer ser uma pessoa extremamente confiante, né, você precisa ter isso como objetivo. Não pode ser um desejo, um sonho só. Você precisa ter isso como objetivo. Legal? Depois que você tem isso como objetivo, você pode começar a fazer a gestão desse objetivo. É muito, muito prático essa parte, digamos assim, mais documental. Você vai colocar ali e vai ser bem, bem direcionado ali. Mas tem um outro aspecto, que nós não somos máquinas e nem robôs, né? Isso funciona muito bem para nós dirigirmos ali e fazermos uma gestão de uma máquina, de um equipamento que é linear, que é quadradinho e matemático. Mas nós, seres humanos, somos humanos e temos uma coisa que diferencia e que nos torna tão poderosos. E a pergunta que eu quero fazer para você agora é: responda rapidamente, o que te faz poderoso? O que te faz uma mulher poderosa? E a resposta pode ser bem complexa, mas eu quero dar uma resposta bem simples, que é a nossa capacidade de pensarmos, de imaginarmos, ter imaginação e a nossa bênção, né? O nosso privilégio de ter sentimentos, emoções. Então, nós somos pessoas que têm a capacidade de imaginar e somos capazes de ter sentimentos. Ora, por que isso nos torna tão poderosos? Nos torna poderosos porque à medida que eu posso imaginar, eu posso antever diversas questões futuras. Por exemplo, ao tomar uma decisão, antes de tomar essa decisão, eu posso imaginar as consequências dessa decisão. Cada uma delas, o que vai acontecer, o que pode acontecer, o que não pode, eu posso pensar em N variáveis, né? Para citar um exemplo aqui um pouquinho atual, quem assistiu aí o filme, né, dos Vingadores lá, um filme que teve, do Ultimato, daí teve a Guerra Infinita. Então, quando acaba o filme da Guerra Infinita, né, nós temos o Doutor Estranho lá, e o Doutor Estranho está próximo do Homem de Ferro, e ele fica vendo todas as possibilidades. Ele usa um superpoder que ele tem lá para verificar todas as possibilidades e qual é a chance que eles têm de ganhar, de acertar ali, né? No nosso caso, nós podemos usar a nossa imaginação agora. Nossa imaginação com conhecimento,
aprendendo cada vez mais a causa e efeito, que é um outro princípio hermético, que é da causa e efeito, que é sempre muito estudado. Toda ação tem uma reação. Então, quanto mais conhecimento nós temos e descobrimos e aprendemos sobre a ação e reação, a causa e efeito, melhor nós podemos aplicar esse item da imaginação que nós temos para antever as possibilidades, antever todas as coisas que vão acontecer. Se eu tomar essa decisão, o que vai acontecer para frente na minha vida? Né? Por exemplo, você pode antever aqui e falar assim, você pode tomar a decisão de ficar agora até o final dessa aula, né? Você sabe que vai ter o sorteio aí do voucher e você pode prever, você não tem certeza quem vai ganhar o sorteio, mas você pode prever que se você ficar até o final, você vai ter acompanhado toda essa aula, vai ter feito anotações, vai ter analisado aspectos e, o mais importante, você sabe que quem faz uma aula ser grandiosa é quem está assistindo, né? Eu que estou falando, quando é um professor que está falando, ele tem 50% aí da importância, mas os outros 50% que são mais importantes é de quem está ouvindo e está sintonizando os seus desejos, os seus anseios, as suas vontades, para encontrar as respostas para si mesmo. E aí fluir. Por isso que eu convidei vocês para separarem um papel, uma caneta, para poderem anotar aí tudo que nós estamos falando. Mas então ele pode antever que ele sabe que ele vai ter insights, que ele vai ter inspirações, que ele vai ter ideias e que ele vai ampliar o seu conhecimento ficando até o final da aula e, obviamente, aumenta a sua possibilidade de conseguir ganhar no sorteio, né? Mas tem uma série de coisas que nossa imaginação nos permite avançarmos e não só tomarmos decisões, mas também a nossa imaginação nos permite fortalecer os nossos sentimentos e as nossas emoções. Mas como isso, professor? Ora, muitas pessoas acreditam que as nossas emoções, elas não são controláveis, né? Que as emoções humanas, elas recebem uma ação externa e que elas não podem ser controláveis, né? Mas quando nós temos um domínio dos nossos pensamentos, da nossa imaginação, é possível, sim, aos poucos, exercermos gradativamente a capacidade de controlarmos as nossas emoções. E grandes aí que nós conhecemos nos ensinam técnicas e mais técnicas, né, no mundo aí do coach sobre como fazer isso, né? Então, no ano passado, tive a oportunidade de estar aqui próximo quando o Tony Robbins esteve aqui conosco em São Paulo, e enfim, tem tantos outros coaches que estão ensinando essas técnicas. E por que nós podemos? Porque nós temos a capacidade de imaginar e desenvolver aí aspectos, porque é muito legal, né? Só para lembrar aí, quem ainda talvez não esteja tão familiarizado com esses conceitos, né? O nosso cérebro, ele não identifica o que é real do que é imaginário. Isso é show, isso é muito legal. Por quê? Porque quando você está imaginando e você consegue entrar num grau de imaginação profunda, teu cérebro ele não sabe se aquilo está acontecendo no ambiente real ou imaginativo. Para ele, tudo é real. E automaticamente você pode sentir grandes emoções positivas se você entrar nessa questão da imaginação positiva. Mas também acontece ao contrário, de o nosso cérebro ficar numa imaginação negativa. Por exemplo, e aí eu vou usar um exemplo, né, que é muito comum, que é quando a pessoa perde um ente querido, né? Eu aí já estou há quase 6 anos que a minha mãe faleceu num acidente de moto, uma tragédia que aconteceu e ela veio a óbito. E, enfim, a gente tem que aprender a lidar com o luto, aprender a lidar com aquelas questões surpresas. Puxa, aconteceu isso. Então, realmente um choque mesmo para quem sempre está batalhando, estudando, se aperfeiçoando, é um choque. Mas nós que estudamos, que não evoluímos, que somos confiantes, né, em nós mesmos e nessa vida que nos foi dada, nós conseguimos, então,
fazer com que as nossas emoções, nossos sentimentos sejam bem trabalhados e que a gente fique com a parte boa, né, do ente querido que se foi, uma parte realmente boa, que é as boas memórias, o aprendizado, a gratidão, principalmente, por o tempo que nós vivemos com essa pessoa e tudo mais. Então, assim, mas muitas pessoas, o que acontece? Elas voltam e remoem e voltam a imaginar, imaginam de novo e ficam se remoendo sobre aquele fato do passado, sobre aquele item. E o que acontece? Como o nosso cérebro não identifica o que é real, o que é imaginário, quando nós estamos fazendo, ele volta a viver aquele luto novamente. E você imagina que tem pessoas que vivem esse luto dolorido várias e várias vezes por ano, várias e várias vezes por semana, às vezes, porque volta a sofrer tudo aquilo de novo. Então, isso é uma coisa que acontece quando perde um ente querido, mas também quando acontece outros casos, né? De repente, você estava num emprego estável, de repente você perdeu o emprego e, e foi injusto, e foi totalmente injusto o que aconteceu com você, e às vezes a pessoa se prende e fica remoendo e revivendo aquele momento que foi dolorido novamente, novamente, e aquele corpo do teu corpo, o corpo daquela pessoa, sente aquilo de volta e de volta. Então é muito prejudicial emocionalmente e para a saúde, né? Então a nossa imaginação é o que nos faz poderosos, mas todo poder vem grandes responsabilidades, né? E essas grandes responsabilidades, só para citar um outro filme do Homem-Aranha, né? Você tem que aprender a lidar, nós precisamos aprender a lidar com esses grandes poderes que nós temos, que é a imaginação e os nossos sentimentos, né? Então, feito aí essa explanação, o que acontece? Obviamente, a confiança em si mesmo está ligado entre aprender a dominar seus sentimentos e seus pensamentos. Não é verdade? Porque o que acontece? Se você vai para uma reunião, por exemplo, e você vai lá e vai já pensando claramente que vai dar errado, que você não vai conseguir vender, que você não vai conseguir se apresentar bem, e você já começa a sua mente a viver aquilo, você já começa a sentir aquilo, e quando você vai, é quase que uma tortura ir para aquela reunião, e o resultado, obviamente, é o que vai acontecer, né? Então você chega àquele extremo de desconfiar, de se sentir inseguro, de se sentir insegura, de fazer aquilo. Nós queremos chegar para o outro lado, que é o da confiança, de se sentir confiante, de se sentir seguro, de ter a certeza, né? E aí, falando especificamente do tema da nossa aula, que é o ciclo da autoconfiança, é muito simples o ciclo da autoconfiança. Você tem pensamentos e emoções, e com esses pensamentos e emoções, você toma decisões. E as suas decisões geram um resultado. E esse resultado, que pode ser positivo ou negativo, influenciam diretamente nas suas emoções, nas suas emoções e nas suas imaginações, né, e o que você tem. E aí você tem uma nova tomada de decisão que gera uma ação que vai gerar um novo resultado. E esse resultado vai ser positivo ou negativo e vai influenciar nos seus sentimentos e nas suas emoções. Então, o que acontece? Até hoje estava com um aluno aí que estava apresentando o TCC dele, né, do MBA em Coach, e ele até falou uma frase que nós gostamos muito de falar, geralmente, né? Principalmente quem é coach, quem já atua, a pessoa faz as mesmas coisas e quer resultados diferentes. Faz as mesmas coisas e quer resultados diferentes, né? Então, isso nós já estamos acostumados a falar sobre todos os aspectos, mas eu quero falar sobre o aspecto da sua autoconfiança. É óbvio que quando você tem um pensamento, vou fazer tal coisa, vou gravar um vídeo e postar ele. E aí você, naquele momento, você vai ter um pensamento e você já vai imaginar.
Você já vai imaginar, e querendo ou não, você já deve ter uma boa noção também sobre as nossas crenças limitantes, isso, as coisas sabotadoras, né? Que a gente se auto-sabota muitas vezes sem perceber, e é isso que acontece mesmo, normal, é o que acontece. Nós precisamos aprender a evitar isso, a eliminar isso, né? Então, vou fazer um vídeo, vou postar nas redes sociais, e daí você sente, e você vai, mais as suas crenças limitantes, ou a sua auto-sabotagem, você já gera um sentimento que você já vai insegura, ou inseguro. Você já não vai com tanta certeza do que você está fazendo. Você já não vai com tanta clareza do que você está fazendo. Agora, acontece que às vezes você já passou esse momento. Você vai muito confiante, muito confiante. Você vai segura, você vai com certeza, grava teu vídeo, posta e ninguém dá bola, ninguém curte. O que você fez? Você pensou, você teve um sentimento, uma reação, e aí você agiu. E ao agir, você obteve um resultado. E esse resultado você considerou negativo, não atingiu as suas expectativas, e aí que tem que estar o lance do nosso ciclo da autoconfiança. Porque as pessoas que realmente se tornam confiantes, quando dá esse resultado, o que eles fazem? Esse resultado, que é essa frustração, essa sensação, esse sentimento negativo, essas pessoas, elas neutralizam esse tipo de sentimento. Elas neutralizam esse resultado negativo como algo que vai deixar elas absorverem esse sentimento negativo de decepção, de tristeza, ou até mesmo de raiva, de muita raiva. Então, o que acontece? Elas conseguem pegar e voltar para o espaço da imaginação, voltar para o espaço da criatividade, da inovação, e verificar para tomar as melhores decisões que vão fazer as ações e continuar. E ela vai ser persistente não nas mesmas coisas, mas vai ser persistente no seu objetivo. Não vai parar até atingir o seu objetivo. E a autoconfiança, a confiança em si mesmo, ela tende a flutuar entre pontos muito confiantes, nem tanto confiantes, e às vezes vai se sentir totalmente desconfiante. Ela tende a flutuar. Qual é o grande segredo? Nesse ciclo da autoconfiança, você precisa identificar em si mesmo o que te faz ter os sentimentos, o que te faz se sentir empoderado, empoderada, o que faz, você precisa entender de si mesmo. Por isso, existe N, né? Você vai poder participar aí de N congressos, de N eventos, né, de pessoas muito capacitadas, você provavelmente, futuramente, poderá ser um que vai estar oferecendo isso, né? Para quê? Para que as pessoas possam identificar em si mesmas os mecanismos de reação e de proteção e de organização dos seus sentimentos. Então, a postura é muito importante, né? Enfim, tem N posturas, não vou me adentrar, não é isso é um assunto para uma outra aula, né? Mas a postura é muito importante, e principalmente alguns aspectos aí que você precisa entender emocionalmente, que é o que eu quero adentrar agora para você, tá bom? Porque muitas vezes o que acontece, quando dá um resultado negativo, muitas vezes nós sentimos raiva, ódio, né? Você já viu alguém falar assim, ai, que ódio, que ódio, que ódio que eu tenho de tal coisa. Muitas vezes, quando dá negativa, acontece um resultado negativo, você tem essa reação que muitas vezes pode acontecer, de você ficar com ódio, né? É o que acontece, às vezes, seja profissionalmente, pessoalmente, relacionamentos, né? Acontece alguma coisa que não era, que seu namorado faz algo que você não esperava,
não gostou que ele fez e você fica com raiva, fica com ódio daquilo. Então, aqui eu quero te passar mais um princípio importante no entendimento. Voltando ao princípio que nós já falamos no início da aula, do princípio hermético, dos polos, né, que tu tem dois polos. E esse sentimento do ódio é uma emoção. Mas que emoção que é essa? O ódio, ele é um polo do mesma vibração que o amor. É isso. A mesma forma de vibração, eu tenho de um lado o amor e do outro o ódio. Eu amo muito uma coisa, eu odeio muito uma coisa. Então, um exemplo. Tem pessoas que amam carro, tem pessoas que odeiam carro, tem pessoas que são indiferentes, nem amam nem odeiam, estão aqui. Neutralidade. Eu não amo nem odeio falar sobre carro, por exemplo. E aí vai pessoas que amam e odeiam N coisas. Só que nós podemos também navegar entre amar e odiar, né? E o que nos faz amar, o que nos faz odiar? Geralmente é tudo que está dentro das nossas expectativas, nós amamos. E se ultrapassa as nossas expectativas, vai além do que nós esperávamos, nós amamos plenamente, 100%, plenamente. Mas o que não está dentro da nossa expectativa, nós odiamos, porque nós esperávamos mais. E tudo que está bem, mas muito abaixo das nossas expectativas, nós odiamos plenamente, nós temos muito ódio sobre aquilo. Então, mas são o mesmo tipo de vibração, né? E existe, então, o princípio hermético que nos mostra como isso vai, né? Como se eu tivesse aqui os dois polos, e aqui vai amo, odeio, né? Porque nada nessa vida está estagnado, tudo está em movimento, né? Qual que é o nosso grande trabalho a se fazer? Eu amo muito a mim mesmo ou eu me odeio demais? Eu amo muito a minha vida ou eu odeio demais? E às vezes a gente, quando consegue se dar bem, tem sucesso, a gente se ama, ama demais. E depois a gente faz alguma coisa errada, a gente se odeia. E a gente se ama, e a gente se odeia, e a gente se ama, e a gente se odeia, né? Então a gente tem confiança em nós mesmos, nos amamos, e depois nós estamos desconfiados de tudo que nós fazemos, e a gente se odeia porque nada dá certo. Isso acontece, mas é da mesma vibração. A partir do ponto que o nosso conhecimento está desenvolvido e que nós sabemos que nós temos a capacidade de pensar, de imaginar e, com isso, realizar as emoções conforme queremos, nós começamos a aprender a diminuir isso. Por que não deixar entre me amar muito e me amar pouco, mas não chegar a me odiar, né? Deixar ele sempre no que nós queremos para nós mesmos. E, obviamente, isso é uma evolução, isso é uma questão que nos cresce muito. Como que nós fazemos isso? Então, vamos lá. Dica número 1. Quanto mais nós queremos sentir amor, qual é a vibração do amor? Para nós instigarmos essa vibração para o lado positivo. Gratidão. Nós precisamos sentir-se gratos, gratidão. Eu sou grato pela minha vida, eu sou grato pelo que eu tenho, sou grato pela minha família, sou grato pelas oportunidades que eu tenho. Quanto mais eu consigo expressar essa gratidão genuína, verdadeira, mais eu consigo fazer com que ele fique para o lado positivo. E para o lado negativo, o que é? Ingratidão. Eu começo a reclamar da minha vida, eu começo a reclamar da comida que eu tenho, reclamar do carro que eu tenho, da família que eu tenho, começo a reclamar. Eu sou ingrato. E essa vibração de ingratidão tende a nos trazer ódio, raiva.
quanto a gratidão, né, nos traz o amor, nos traz a o poder interior, tá, que nos faz realmente ser verdadeiramente humanos, do outro lado nos traz, então, um poder negativo, contraditório, que é voltado para o nosso ego. Então nós temos o eu real, né? O eu real e o ego, né? Aqui alimenta-se, quanto mais ingratidão, alimenta-se mais o nosso ego. Então a gente tende a ter mais raiva, mais ódio e nessa vibração. Enquanto nós estamos para o outro lado, nós tendemos a ter mais paixão, mais amor, né? Gostar mais. Então, esse é um ponto. Agora, trazendo especificamente para você, para sua autoconfiança, como que eu posso fazer? Ora, lembra lá o ciclo para você se tornar confiante. Pensamentos positivos antes de tomar decisões. Tá, mas agora, como que eu faço isso, professor? Pelo que você me explicou. Olha, acabei de falar, você quer ter negativo ou quer ter positivo? Você quer sentir mais o amor, que é a vibração mais pura que existe, ou você quer sentir mais raiva e ódio? Então, por que não? Por que não? Uma sugestão. Mas você pode seguir as sugestões que vier na sua mente, no seu coração, que essas são profundas e são para você isso, né? Mas só para esclarecer aqui, assim, ajudar um pouco no entendimento, por que não? Antes de tomar uma nova decisão, não listar na sua mente ou no papel ou as coisas pelo que você é grato, pelo que você é grata, sentir-se a gratidão pelas coisas que foi, e buscar ainda a gratidão por você mesmo, por coisas que você fez na tua vida também, coisas que você fez e que você é grato. Ah, eu tomei tal dia, tal decisão, eu sou grato por ter tomado essa decisão, por não ter deixado para trás. Eu escutei isso de um aluno hoje. O aluno que apresentou hoje, eu já tive 5 apresentações de TCC do MBA. Um dos alunos, no término, ele basicamente falou como ele é grato por ele ter 1 ano e meio atrás começado o MBA dele, que hoje ele estava concluindo e que com o certificado dele de pós-graduado, né, em coach, ele conseguia já vencer essa barreira dessa modinha que tem em algumas regiões do nosso país de tirar sarro do coach, de tirar sarro de quem é tão importante para a sociedade que realmente ajuda, porque nós sabemos que tem pessoas e tem pessoas aí que se dizem coach, né? Então, ele lembrou disso, mas quantas outras coisas, quando você tomou a decisão de casar, quando você tomou a decisão de não casar, quando você tomou a decisão de viajar, quando você tomou a decisão de ficar em casa, enfim, quais decisões você é grato por você mesmo. Você vai trazer o quê? Vibrações, essa vibração que vai te trazer para o amor em si mesmo, que vai te dar mais confiança, porque você tomou decisões corretas, decisões certas, né? Então vamos buscar na nossa história, vamos buscar na nossa história o que nós acertamos, o que nós fizemos bem, para que isso nós possamos expressar toda a nossa gratidão, e essa gratidão vai se transformar em amor muito forte. Esse amor vai nos ajudar nessa vibração a termos confiança, a agirmos e a irmos, né? Para citar Tony Robbins, né? Novamente, o que ele nos diz nos seus livros? Que a pessoa mais confiante numa reunião é a que comanda a reunião, direciona a conversa para onde aquela pessoa mais confiante quer. É ela que direciona essa reunião, porque ela está confiante. Então, é muito importante nós buscarmos esse envolvimento sentimental, pessoal, para nos tornarmos realmente confiantes em nós mesmos. Mas isso tem que ser sincero e genuíno. Fala assim, eu me amo, eu me amo, eu me amo. É muito mais importante você identificar por que você se ama, né? Por que você verdadeiramente ama a si mesmo. E toda vez que for tomar decisões, buscar encontrar isso. Lembre, normal,
normal, né? Nós temos amor, ódio, confiança, desconfiança, e é normal existir essa balança que vai para um lado e para o outro. Isso é normal, acontece, nós precisamos pegar e neutralizarmos e diminuirmos essa parte quando vai para o negativo, que ela fique mais no positivo. Então a gente tem que estar capaz de jogar ela para o positivo, e quando ela vem de volta, nós temos que estar preparados para entender, né? Existe um estudo aí que diz que praticamente todo bilionário que existe na Terra já quebrou, já faliu. Por quê? Porque você tem o vai e você tem o vem. É um princípio que acontece. Agora, o importante é quando vem você aprender, quando vem para o lado negativo, tanto de sentimento, quanto profissional, quanto financeiro, aprender a lidar com seus sentimentos, a lidar com as suas frustrações e estar no controle de si mesmo, né? Então, é isso. Então, se vem isso, você vai aprender e vai saber que nada, absolutamente nada nessa vida é permanente. Nem é permanente quando você está num estado total de euforia e nem é permanente quando você está literalmente no buraco, você está lá achando que o mundo acabou. Nada, nada é permanente. É uma constante evolução e aprendizagem que nós temos essa privilégio, na verdade, um privilégio na nossa vida de fazer isso, tá bom? Então, por isso que eu estava falando lá no início da autorresponsabilidade, né? Então lembra que no início da aula eu falei para você qual é os seus objetivos na tua vida? Quanto que você já escreveu? Né? Daí você vai falar assim, puxa, daí você já fez uma reflexão, várias vezes você já fez, já deve ter usado algumas ferramentas, né? Sobre como está o teu estado atual, o que você está. Tudo, cada um tem que merece. Mas eu vou assim, professor, mas eu ainda não me sinto confiante. Olha, a confiança não está meu forte agora. Lembre, nada é permanente. E derruba, destrói, pega uma marreta e quebra essa crença limitante de que a confiança, de que o amor, de que a segurança, de que a certeza é externa, porque ela não é externa, ela vem de cada um de nós, lá de dentro. Ela é intrínseca. Essa palavra é muito boa, porque intrínseco significa de dentro para fora. Então, vamos quebrar isso, né? Eu não sou confiante porque meu pai, minha mãe sempre, né, menospreza. Realmente, eles fizeram, às vezes, muitos fazem sem saber até um trabalho muito forte para derrubar a confiança, né? Mas existe esse princípio da alta responsabilidade e nada é tão complicado que não possa ser revertido. Claro que tem situações que são muito complicadas que ele demora muito mais tempo para ser revertido, mas é possível reverter, né? Então, eu estou falando aqui no geral, porque isso aqui é assunto para muitas e muitas aulas. Estou fazendo só um geral sobre o ciclo da autoconfiança, de você se tornar mais autoconfiante, ok? Então, espero que você tenha pego o papel e anotado algumas coisas, né? E eu quero poder dizer para você agora que o nosso cérebro, ele muitas vezes, em vez, se eu pedir para você agora falar um problema para mim, qualquer problema, 99% das coisas que você vai pensar agora não são de fato problemas, são consequências. São as consequências de um determinado problema. Por exemplo, a pessoa fala assim: eu estou sem dinheiro. Exemplo, estou sem dinheiro. Isso não é problema. Ficar sem dinheiro é consequência. É uma consequência do quê? De um problema, que é estou sem
uma atividade remunerada ou sem um investimento, enfim, alguma atividade remunerada. Não estou trabalhando, ou não estou atendendo clientes, ou não tenho dinheiro investido em lugar nenhum. Esse é o problema, estou sem uma atividade remunerada, mas não é a falta de dinheiro o problema. Então, você está com uma atividade. Agora, por que você tem esse problema de não ter uma atividade remunerada? Aí nós vamos para a causa, né? E aí nós podemos identificar por que disso. Porque você acha que alguém tem que arrumar um emprego para você, porque você acha que as pessoas estão, enfim, são todas elas com externas, né? E a gente pode identificar como isso, tá bom? Então, assim, as consequências, geralmente tudo que nós vamos precisar é consequência. E aí tem o problema, e depois tem a causa e a causa raiz. Mas quando você estiver lá, né, quem tiver e for fazer até o final o nosso MBA, vai aprender a fazer esse diagrama que nós fazemos, que é um diagrama de pesquisa, de análise sobre qualquer assunto aí que você queira melhorar uma consequência. Então, tenham aqui, você tem isso e você trabalha em cima, e geralmente quando você troca a causa raiz, você resolve a consequência, tá bom? Então é isso, nós temos esses dois extremos, o ciclo da autoconfiança, de você sentir confiante, ter pensamentos e sentimentos que vão te trazer, né? Ações que vão levar a resultados positivos e negativos. Você vai ter novamente pensamentos e sentimentos e vai fazer esse ciclo, tá bom? Não sei se você fez um desenho, alguma coisa, só para terminar, até não ia mostrar, mas eu vou mostrar aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia do que vocês podem fazer de desenho, um desenho parecido comigo, com esse aqui, 100% é amor pleno, 100% ódio, e aquilo que eu estava explicando para vocês, gratidão e ingratidão. Vocês podem fazer um desenho desse aí na folha de vocês e verem o que faz sentido para vocês, tá certo? O que faz sentido aí nisso. E aí eu vou convidar vocês para compartilharem as suas experiências sobre a autoconfiança, sobre se sentir confiante ou não tanto. Não temos tempo para tudo isso, já um pouco do tempo da nossa aula